Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu tô rindo porque pra vocês passou aí uns 2 dias, né? Vocês assistiram a aula anterior na segunda-feira e agora na quarta, mas pra mim tem um segundo que eu terminei a aula anterior. Então eu sempre acho muito engraçado ter que fazer todo esse início, né, desse vídeo novamente, como se eu tivesse num outro momento, mas tem um minuto atrás. Mas enfim. Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última aula a gente viu aí como se deu de fato o início, as conquistas, as estratégias da Alemanha de conquistar a França dividida. Eu passei para vocês uma tarefinha para vocês pesquisarem aí a vida, né, do Charles de Gaulle, a importância do Charles de Gaulle ali para a França de Vichy, né, e de toda essa negociação aí, esse envolvimento da França na Segunda Guerra Mundial. Falamos também sobre como a Alemanha começa a perder essa guerra a partir do momento em que ela invade a União Soviética, rompendo com o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, né? Então isso culmina aí no início da derrota dos alemães. O exército da União Soviética vai utilizar aí das estratégias de guerra já conhecida, né, da terra arrasada, vai utilizar aí a seu favor o clima da União Soviética, o frio, o inverno rigoroso, para que eles pudessem começar a ganhar essa Segunda Guerra Mundial. Então a União Soviética e os Estados Unidos, agora a gente vai falar sobre a entrada dele na Segunda Guerra Mundial, influenciam muito na derrota dos alemães nesse conflito, tá bom? Agora então nós vamos falar sobre a guerra no Pacífico, então voltando aqui para a nossa apresentação, certo? Na Guerra do Pacífico, então, nós temos em dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor, entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu até comentei com vocês na aula passada sobre um filme muito interessante, muito bacana. É um filme bem envolvente, ele é compridinho, mas é muito legal, então compensa super vocês assistirem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O ator principal é o Ben Affleck, e conta aí, tem óbvio um romance misturado aí no meio, mas dá pra ver aí esse envolvimento e como que esse ataque a Pearl Harbor, essa base americana que ficava no Havaí, né, pelos japoneses, influenciou na entrada dos Estados Unidos. Foi apenas por conta disso, por conta desse fator? Não. Os Estados Unidos, de certa forma, já estava ali envolvido nesse conflito, mas o que vai fazer com que deu start, né, o estopim para que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial foi o ataque a Pearl Harbor, tá bom? E isso acontece, então, em dezembro de 1941, tá? Desembocando então no início de batalhas ali no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão, 2 países muito poderosos naquele período, tá? Na África aconteciam as batalhas também entre, né, os aliados contra a Itália e a Alemanha. Lembrando mais uma vez que as invasões ao continente africano já haviam sido iniciadas antes mesmo de começar a Segunda Guerra Mundial, quando Stalin, né, ali o governante da Itália, invade a região ali do Egito. Então tudo isso vai influenciar aí nessas batalhas que vão acontecendo também no continente africano, tá bom? Aqui uma foto do incêndio do navio americano, né, em Arizona. Aqui uma imagem do incêndio do navio americano chamado Arizona em Pearl Harbor, no Havaí, quando aconteceu o ataque a Pearl Harbor, tá? Mais uma vez, friso para vocês assistirem o filme, que vocês vão gostar e vão entender melhor esse contexto também. A derrota italiana começa ali mesmo no norte da África, quando os Estados Unidos e a Inglaterra, com a participação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e aí pausa aqui para a gente entender isso. Muitas pessoas perguntam, professora, mas o Brasil ele participou efetivamente do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial? Sim, participamos efetivamente desse conflito, por meio aí da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e também da FAB, da Força Aérea Brasileira, tá? Não sei se vocês conhecem, se vocês já foram
em Jataí. Jataí tem uma praça bem no centro da cidade em que tem um monumento, né, em homenagem a um dos moradores de Jataí, que era piloto de avião, que foi piloto de avião na Segunda Guerra Mundial. Então tem um monumento em homenagem a ele, né? Ele fazia parte da força da aeronáutica brasileira, que foi para a Segunda Guerra Mundial combater diretamente. Ele não morre lá, ele sobrevive. E aí o interessante é que o coitado acaba morrendo ensinando, dando aulas de voo aí, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Ele acaba morrendo aí depois de participar da Segunda Guerra Mundial. Quando ele volta para casa, ele passa a ensinar, né? Ele se torna professor de piloto. E acaba acontecendo um acidente com ele numa dessas aulas e ele morre, tá? Mas é interessante isso, um dia vocês forem em Jataí, procurarem, visitarem essa praça para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre a participação, tá bom? Dos brasileiros efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Então a derrota da Itália começa justamente com a participação aí da Força Expedicionária Brasileira. Então a gente manda alguns soldados para lá, juntamente com a FAB, né, com a Força da Aeronáutica Brasileira, para poder lutar ao lado dos aliados, tá bom? Contra os alemães. É óbvio que vai ter aqui vários outros envolvimentos que nós vamos ver quando a gente for falar da Era Vargas, para a gente começar a questionar por que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e não ao lado do eixo, ao lado da Alemanha, sendo que no Brasil, nesse período, nós vivenciávamos um governo totalitário, semelhante ao governo de Hitler. Sim, isso mesmo. E nós vamos falar sobre isso no próximo assunto, né? O nosso próximo conteúdo é justamente a Era Vargas. E aí a gente vai entender e começar a questionar como que o Brasil entra nessa Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados, a favor aí das pessoas que lutavam contra o regime totalitário, sendo que no Brasil, durante esse período chamado Era Vargas, foram 15 anos, né, em que o Getúlio Vargas permaneceu no poder de uma forma ou de outra aqui no Brasil e adotava política semelhante à de Hitler, né, alguns ideais, inclusive propagandas, que eram consideradas totalitárias. Tá? Mas o fato é que o Brasil entra nessa Segunda Guerra Mundial ao lado desses aliados e vai aí contribuir para o final dessa Segunda Guerra Mundial, beleza? Continuando a nossa apresentação, então, o Brasil manda 25 mil soldados, 456 vão ser mortos e 2.722 vão ser feridos, né? Vão voltar feridos. Mussolini acaba sendo preso e fuzilado. Tem documentários, inclusive, meninos, eu não me lembro, não me recordo se nesse da Segunda Guerra Mundial em cores aparece, mas são capítulos mais pro final que a gente não vai assistir porque são 13 episódios de 50 minutos. E aí não dá pra gente assistir tudo aqui nas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas se vocês quiserem, já disse pra vocês, tem disponível esse documentário tanto no YouTube quanto no Netflix, né? Essa Segunda Guerra Mundial em cores. Mas eu não tenho certeza se é este documentário ou se é da Guerra Fria, que mostra, inclusive, a violência ao final da Segunda Guerra Mundial, até mesmo para as pessoas começarem a voltar à normalidade. O ódio que foi despertado, principalmente pelo Hitler, por esses regimes totalitários, ele permaneceu durante muito tempo no imaginário das pessoas. Tá? Em inocência nossa, como eu já disse para vocês, que tudo em história é processos, né? Na verdade, tudo na nossa vida é um processo. E em história nós falamos que é um processo histórico. Então não adianta a gente achar que de um dia para o outro as coisas vão acontecer, que a gente vai esquecer, que vai sumir aquilo, que não vai. Né? Por exemplo, na Alemanha é um trauma muito grande até hoje o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente relacionado ao Holocausto. Né? Se vocês tiverem curiosidade algum dia, né, e pesquisarem, por exemplo, sobre como as pessoas na Alemanha recebem, por exemplo, perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber que elas são ríspidas, têm uma certa dificuldade em falar sobre a Segunda Guerra Mundial com as pessoas ali, justamente por conta desse trauma. Na Alemanha, utiliza-se, na verdade, duas formas, né? As pessoas não querem esquecer
que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para que isso não volte a acontecer novamente, para que a gente não permita que isso aconteça novamente no mundo, mas ao mesmo tempo é uma ferida muito grande, uma ferida aberta ainda. Então existem esses dois pontos, né? Me lembro perfeitamente quando eu estava lá, a gente perguntava, né, principalmente como historiadores, eu e meu esposo também é historiador, quando a gente foi para lá, perguntávamos sobre esses aspectos e a gente sempre encontrava assim, resistência ou pelo menos o rosto, o semblante da pessoa mudava completamente quando a gente falava sobre o assunto, perguntava sobre, né? Inclusive nós moramos na casa de um senhor que quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial ele era pequeno e ele contou pra gente, né, como ele é acostumado a receber estudantes, ele não fez cara tão ruim quando a gente perguntou sobre a Segunda Guerra Mundial, curiosos, né, que somos e que estávamos, obviamente, por estarmos ali num país que né, protagonizou esse conflito, a gente queria saber. E ele contava pra gente, né, como que era, como que aconteceu, como ele se sentia. Ele falou que passou meses no porão, né, escondido com a mãe, comendo muita batata, né, e os alemães têm esse costume, isso ficou impregnado, né, na cultura deles, alimentar, cultura, enfim, todo o reflexo da guerra, ela permanece na sociedade, inclusive até hoje lá na Alemanha. Vamos citar um exemplo prático para vocês entenderem isso, tá? Quando a pandemia acabar, se Deus quiser, ela vai acabar um dia, por mais que nós estejamos vacinados, nós vamos demorar ainda um bom tempo para voltarmos à normalidade, se é que nós vamos voltar. Então a máscara provavelmente ela vai ser um objeto que a gente ainda vai usar muito, nós ainda vamos ficar resistentes a abraçar as outras pessoas, vocês podem ter certeza disso, porque isso fica impregnado no nosso imaginário. Então eu estou dizendo tudo isso aqui para mostrar para vocês como que esse desenrolar dessa Segunda Guerra Mundial, essas ações, esses conflitos, essas guerras, e aqui o fato do Mussolini ter sido fuzilado, né, publicamente, e isso foi comemorado, né, por muitas pessoas, como esse ódio que foi cultivado nesse período, pré-Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, fica ainda muito forte nessa sociedade, tá bom? Seguindo aqui mais uma propaganda, né, uns flyers mostrando aqui a FAB, né, que atinge o alvo inimigo, como eu disse para vocês, a Força Aérea Brasileira que vai para a Segunda Guerra Mundial. Aqui um trecho de um jornal brasileiro mostrando, né, atualizando aí as notícias da guerra, então últimas notícias de todo mundo. Começa amanhã o mais completo serviço de informações radiofônicas, uma vez que, como eu já ressaltei para vocês, em períodos de guerra o desenvolvimento da tecnologia é muito estimulado, porque você precisa de cada vez mais que essa tecnologia te dê subsídios para que aconteça aquela guerra e que te ajude de alguma forma. Na Primeira Guerra Mundial nós tivemos um avanço tecnológico imenso, na Segunda também, mas nada se compara ao avanço tecnológico que vai acontecer na Guerra Fria, né? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então aqui, essa guerra, esse conflito vai começar a utilizar aí de rádios, de informações radiofônicas para poder aí traçar as suas estratégias, enfim, de dar andamento no conflito. O fim da guerra acontece quando a Alemanha tenta invadir a região da Normandia. Isso vai acontecer e vai ser chamado, né, esse evento vai ser chamado de Dia D, em junho de 1944. Um dia muito importante e que, inclusive, eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Tá? Na aula passada vocês pesquisaram sobre Charles de Gaulle. Nesta aula vocês vão pesquisar sobre o que foi o Dia D e qual a importância do Dia D para o final da Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas a Segunda Guerra Mundial, de fato, quando ela acaba ali nessa região da Europa, nessa outra região em que acontecia esse conflito, percebam, já tinha acabado a guerra lá na África, quando a Itália perde o conflito, perde a guerra e Mussolini é fuzilado. Depois eles conseguem derrotar a Alemanha, ou Hitler, aqui no Dia D, em junho de 1944. Mas a guerra ela continuava lá no Pacífico, continuava com o Japão. O Japão ele era incansável, né? Então a Segunda Guerra Mundial ela só vai acabar de fato quando os Estados Unidos vão utilizar
a bomba atômica, que era uma tecnologia de extrema potência criada nesse período aqui de guerra. Tá? A bomba atômica, e óbvio que, como eu disse para vocês, na Guerra Fria vai ser criada uma bomba muito mais potente que a bomba atômica, né? Os Estados Unidos então vai soltar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Quem sabe japonês aí vai saber que acho que a pronúncia de uma das duas regiões não é essa, é Hiroshima e Nagasaki. Uma vez eu tive um aluno que falava japonês, ele me corrigiu, mas eu não me lembro como era a pronúncia correta. Mas enfim, os Estados Unidos bombardeia essas duas regiões, disseminando, né, destruindo toda aquela região dessas cidades e destruindo a economia do Japão, né, deixando o Japão completamente enfraquecido, e só assim acontece o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a bomba atômica e a rendição japonesa acontece em setembro de 1945, quando de fato então acaba a Segunda Guerra Mundial, dando início ao que a gente chama de início do fim. Né? Então, o início do fim acontece em 1944, quando o dia D, né, quando o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no norte da África, atingem de surpresa os alemães, né, pegam os alemães aí de calças curtas, digamos assim, e isso contribui para o fim da guerra. A corrida a Berlim, então um conflito ali que acontece em Berlim, né, disputa entre os alemães e as tropas aliadas, né? A União Soviética vem pela frente oriental, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França pela frente ocidental, e os Estados Unidos e o Japão continuavam a guerra lá no Pacífico, né? Então essa era a situação da guerra em 1944. Os aliados pegam os alemães aí de surpresa quando eles invadem a Normandia, no norte da França. A corrida de Berlim, os alemães eles se veem encurralados, digamos assim, pela União Soviética, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e pela França, por um outro lado, e a guerra lá no Pacífico permanecia entre os Estados Unidos e o Japão, que, como eu disse, só vai acabar quando os Estados Unidos soltam a bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki. Tá bom? Esse era o painel aí do início do fim da guerra. Aqui uma imagem, né, mais uma vez, desses conflitos da Segunda Guerra Mundial, dessa invasão do dia D na Normandia. Outra foto, né, mostrando a situação dos civis, né, que era extremamente complicada, né, naquele período. Em 1945 acontece a rendição final da Alemanha, a tomada de Berlim e o suicídio do Hitler, quase não sai. No suicídio do Hitler, tem alguns filmes que mostram, inclusive, né, e várias teorias que dão conta, que falam que o Hitler ele não se suicidou, que na verdade ele fugiu, e que sobreviveu ainda muitos anos, né, mas o Hitler, na verdade, ele se casa próximo e depois ele se suicida, né, juntamente com a sua recém-esposa, mas que na verdade vivia com ele já há muitos anos. Tá? Quando ele vê que a coisa está apertando, que o cerco está se fechando e que ele vai perder a guerra, ele se suicida. Aqui mostrando quando a União Soviética, né, essa é a bandeira aqui da União Soviética, domina Berlim. Essa imagem mostra aqui ao fundo um importante símbolo de Berlim, que é o Portão de Brandemburgo, né? Então eles tomando aí essa região, e esta representa a bomba atômica que foi ativada, né, no território de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, em agosto, as bombas atômicas dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, acontece então a rendição japonesa. Por meio dessa bomba, mais de 300 mil mortos no total. Mais algumas fotos mostrando a destruição aí desta guerra, né, e como isso afetou, óbvio que vai gerar aí um caminho longo, um longo percurso para a rendição a recuperação de todas essas regiões. Aqui uma foto histórica dos governantes da União Soviética, da Inglaterra, da França e da Inglaterra, tá bom? Consequências desse conflito, consequências da guerra: 45 milhões de mortos, na União Soviética 25 milhões e 5 milhões de judeus por conta do Holocausto, que a gente já falou aqui outras vezes, né? Indiquei inclusive filmes, livros para vocês assistirem sobre o assunto.
ponto muito importante, ao final da Segunda Guerra Mundial acontece a criação da ONU, visando assegurar a paz mundial. Então a ONU, que existia até hoje, né, foi substituída pela, então, né, a Liga das Nações foi substituída, melhor dizendo, pela ONU, e a ONU, a Organização Nacional, né, então a ONU vai ser responsável agora por fazer esse relacionamento internacional, né, intermediar tudo isso, essas relações internacionais entre os países, e a principal responsabilidade de manter a paz, para que não aconteça, na verdade até hoje, outro conflito semelhante ao dessas guerras, tá bom? Os Estados Unidos saem mais fortalecidos ainda da guerra, credores de diversos países sem terem sofrido baixas em seu território, porque a guerra, efetivamente, nenhum conflito, nenhuma batalha aconteceu no território dos Estados Unidos. E os Estados Unidos acabam emprestando dinheiro para muitos países, então isso fez com que os Estados Unidos saíssem mais fortalecidos ainda dessa Segunda Guerra Mundial, certo? E a União Soviética sai destruída materialmente do conflito, mas fortalecida militarmente e politicamente. Aqui é uma foto sobre como, né, que demonstra como os judeus eram confinados nos campos de concentração, como eles dormiam, obviamente condições nada humanas, né? E oficialmente mais de 6 milhões de judeus foram mortos nesse conflito, que eles abriam valas, né, para jogar os corpos desses judeus no conflito, certo? Aqui mais algumas, né, uma reportagem, mapas sobre os assuntos, sobre esse conflito, certo? Espero que vocês tenham entendido, não deixem de pesquisar, principalmente sobre o dia D, que é muito importante para o final desse conflito da Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.